No estúdio, recebendo aqui a nutricionista Ana Paula Pereira e o médico nefrologista Dr. Manife Curi Jorge para falarmos sobre rins. Quando fala em rins já chega a dar meio que uma fisgadinha do lado aqui, doutor. Bom dia, doutor Manife, Ana Paula, sejam bem-vindos. Obrigado por atender o nosso convite para falar de um assunto que está sempre vem à tona, seja por vários motivos. O rim está sempre aí e sempre preocupa. Não sei quem pode já começar. Ana Paula, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Difusora. Muito obrigado pelo espaço. Eu vou passar para a nutricionista Ana Paula iniciar a fala. Mas nós estamos aqui, na verdade, nas ações comemorativas da semana passada do dia alusivo do Dia Mundial do Rim, que foi dia 12 de março. Então vamos discorrer sobre aqueles assuntos aí que sejam interessantes, no interesse da população. Estamos representados aqui junto com a nutricionista, até porque o trabalho é de equipe mesmo, O serviço de diálise tem uma equipe multiprofissional, com enfermeiras, médicos, nutricionista, assistente social, psicóloga, técnicos de enfermagem. Então, nós viemos aqui representando a equipe. Ana Paula, está contigo o início aí. Tudo bem, Ana Paula? Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada pelo espaço. Então, comemoramos o Dia do Rim no dia 12 de março e desde então resolvemos que esse mês vai ser um mês onde trabalharemos a prevenção e o controle da doença renal crônica. Diferente um pouco do que tu falou, eu acredito que não é tão falado ainda como deveria ser, por ser uma doença muito assintomática, acaba que as pessoas acabam sabendo que tem a doença, com diagnóstico já quando já está mais avançado também. Pode então prevenir. Exatamente. Então esse nosso trabalho de prevenção e de informação da população, eu acredito que seja de grande valia, Bom, lá o NefroRinSul, que é onde vocês atuam e atuam. Quantos pacientes atendem hoje? Para a gente começar o assunto. Tem esse número? Temos, em média, 126, 128 pacientes. É um número, pode-se dizer, alto? Está dentro dos padrões? O número está dentro dos padrões, porque a doença renal crônica ela vem crescendo assustadoramente, passou a ser realmente uma questão de saúde pública, pela sua importância. E ela se deve fundamentalmente ao modo de vida atual que as pessoas estão levando, tanto nos seus hábitos alimentares, chega um pouquinho, sim, obrigado. Como nutricionais, como do estresse do dia a dia, redução da carga de exercícios, pelo minimamente, E o outro aspecto fundamental é o aumento da longevidade, As pessoas estão vivendo mais, o Brasil, como o resto do mundo, tem tido uma longevidade maior das pessoas que estão vivendo mais, e por conseguinte os agravos de viver mais vêm, Então, a gente bate muito nessa questão das doenças de hipertensão, de diabetes, como sendo aquelas que, alvo de um cuidado lá na atenção básica, lá no postinho de saúde, fazendo o que a campanha anual vem batendo muito, dose a sua creatinina e faça um exame comum de urina. Isso tem disponível pelo SUS, é um exame baratíssimo, custa R$3, R$4, R$5, não mais que isso para o sistema, E tem a condição de detectar precocemente o início da doença. E aí sim, presente na alteração, encaminhar para o nefrologista, que é o especialista, com o objetivo claro de retardar o progresso da progressão da doença e evitar a entrada em serviço de diálise ou até retardar a entrada em serviço de diálise. Esse é um mote aí importantíssimo, temos batido bastante nisso nos últimos anos e esse ano continuamos batendo forte nisso e insisto, essa prevenção, esse cuidado, ele inicia lá no seu postinho de saúde, não precisa procurar especialista e nem precisa aquele dispêndio de exames caros, invasivos, Basta simplesmente uma consulta regular e o atendimento com a equipe de saúde, com o médico de saúde da família e a realização desses exames, principalmente nesse público-alvo. É o exame, o creatinina. A creatinina dosada no sangue. Ali já vai a função renal como está e um exame comum de urina, que também é outro exame simples que monitora o aspecto geral de funcionamento do sistema urinário. E Ana Paula, tu como nutricionista, o que
que a má alimentação, já começa por aí, né? Pode causar problemas renais? Com certeza, né? A alimentação ela vai trabalhar tanto a prevenção quanto também, né, o controle no desenvolvimento da doença. Então ela trabalha antes, durante e depois. A correria do dia a dia, eu acredito muito que está influenciando muito nessa alimentação mais desregrada da população, né? As comidas rápidas. Comidas rápidas, os ultraprocessados, então o consumo alto de sódio. Na correria as pessoas, como tu falou no começo também na chamada ali, né, estão tomando menos água. Né? As pessoas comem mais açúcar. Até vou lá pegar a minha. Vai lá pegar mais um pouquinho. Ali, ó. Acabou mesmo. A minha também está acabando. Viu só? O excesso também, né, dos carboidratos, então com uma alimentação mais rápida, a gente sabe que vai partir já para o diabetes. Né? E aí o consumo dos mais refinados, então de absorção rápida, açúcar, refinados brancos, pão na correria, arroz... Então, as bolachinhas, né? Então já conduz ao aumento da glicose também. E uma coisa que essa é uma dúvida genuína, eu acho que minha e de muitos ouvintes também que estão aqui ligados conosco, é sobre a questão do chimarrão. Hidrata, não hidrata, né? Porque existe não, mas eu não tomo água, mas eu tomo chimarrão. E aí fica aquela coisa, hidrata, não hidrata, faz bem, não faz bem. Funciona como água? É, exatamente. Funciona, claro que funciona. E o chimarrão é um hábito tradicional da região, do gaúcho, né? E ele em absoluto deve ser cortado. Agora, como tudo que a gente recomenda o quê? Moderação, né? Então isso vale para os líquidos também, de pessoas que tomam de menos e pessoas que tomam exageradamente achando que tem que tomar. Por isso água, já se e muitas tem um vezes cálculo, já né? estão com problema cardíaco, já estão com problema renal e seguem líquidos, né? Então tudo é uma questão de moderação. E a gente sempre bate nisso, a Ana Paula bate muito, o serviço quanto a equipe bate muito. Não tem que, né, fazer assim uma questão rígida da pessoa agora não poder mais viver, não poder participar de nada, tudo tem que ser aquela coisa regrada. É moderação, cuidados, moderação e o seu controle junto às equipes de saúde e as orientações necessárias, né? Frutas, verduras, legumes, líquidos uma boa quantidade, seu chimarrãozinho não tem problema. De vez em quando tem uma participação social, é um familiar num aniversário, numa festinha. Não vou, pode ir sim, modera, vai aquele com calma. churrasquinho. Claro, eventualmente é tradicional da região, vai lá, participa, né? Um pouco menos. No outro dia dá uma volta a segurar de novo, né? Porque tem a vida das pessoas também, né? Isso a gente de vez em quando se depara, principalmente quando a doença já está andando aí, já uma questão de a doença realmente começando a incomodar, e a pessoa, né, tende às vezes a se fechar no seu ambiente com medo de tudo que possa acontecer. Então tudo é moderação e é a palavra que vale para tudo realmente. Doutora, que tipo de doença ou problemas surgem mais frequente nos rins? O que nós colocamos inicialmente, a principal prevenção é para o diabetes, para a hipertensão. Hoje nós temos aí talvez 20% da população brasileira com diabetes, com hipertensão, o diabetes já deve andar em torno de 10%, 12%, então é de alta prevalência, né? E na medida em que as pessoas estão vivendo mais, e infelizmente com menos cuidados pelo corre-corre, pelo dia a dia, né? Então esses agravos, tanto cardíacos, vasculares e renais, eles vêm. E daí então a importância do seu check-upzinho anual, né, do seu cuidado, e dosar a sua creatinina e fazer o exame de urina. Isso é simples, é barato, é fácil e é de uma importância extraordinária, e inclusive para custeio do sistema. Porque o que se vê hoje menos, felizmente menos, é que esses pacientes acabam entrando pelo sistema de emergência em mau estado, já numa UTI, já necessitando de hemodiálise de urgência, a um alto custo, a um alto desgaste para a saúde, ao alto risco da sua condição de vida, quando na verdade isso podia ter sido iniciado, a sua prevenção, lá no postinho de saúde que está acessível em Bagé, com 24, 25 unidades, né, para fazer essa prevenção. E quando há um problema renal, seja ele qual for, necessariamente tem que ser feito a hemodiálise? A hemodiálise é quando os rins perdem a sua capacidade de filtrar abaixo de 15%. Ou seja, a reserva renal ela é grande. E daí, o que a Ana Paula acabou citando lá no início, a dificuldade da pessoa admitir que tem doença renal. A última coisa que os rins perdem como função é eliminar água.
Então, quando se depara com uma situação que se diz, os seus rins não estão funcionando bem, os seus exames estão alterados, mas como? Eu urino bastante, está aqui a minha urina, clarinha, cor de água, límpida, não tem nada. Porque esta é a última capacidade que o rim perde, os rins perdem de funcionar, de perder. Então, a gente tem que fazer toda uma volta explicativa para dizer, o senhor está urinando água, não está eliminando aqueles produtos tóxicos produzidos pela célula, pelos tecidos, que mantêm a vida do organismo, que são traduzidos na bioquímica, no exame de laboratório, pela ureia e pela creatinina. E por isso a dosagem da creatinina passa a ser, então, de alta importância. Então aquela questão da urina clarinha nem sempre é sinônimo de boa saúde. Nem sempre. A primeira urina da manhã, geralmente é aquela urina que vem carregada. Ela vem com a cor de amarelo ouro, como eu brinco. E aquilo é fundamental. Basta no olhar, né, da urina, já se consegue ver que realmente ali estão saindo todos aqueles produtos tóxicos que precisam ser eliminados. E aí entra... Ao longo do dia, com mais hidratação, né, com a movimentação, ela pode até se tornar um pouco mais clara e deve se tornar um pouco mais clara. E a hemodiálise, ela entra então quando o rim está abaixo de 15%? Quando o funcionamento renal está abaixo de 15%. Então, isso é tão verdade... Claro. Até 16 tá bom. Mas mesmo quando chega nesse... já desencadeou uma série de problemas. O que a campanha quer é pegar lá no início. A pessoa perdeu 10%, 15% da sua função, vamos agir. Vamos ver aonde nós podemos agir. Isso é tão verdade dessa reserva que a doação renal é permitida e é livre. A pessoa pode ficar apenas com um rim e vive absolutamente normal. Ou seja, a reserva é grande. Sim. Ela pode perder um rim até e seguir com essa porcentagem ao longo da existência do ser humano, ao longo da vida, é normal perder ou se mantém em 100%? Não, é normal. A idade depois dos 75, 80, 85 anos, há sempre uma queda. Mas ela é dentro desses limites de 10%, 12%, Sim. 15%. E, doutor, toda vez, o pessoal às vezes, mas é engraçado, eu não vou muito ao banheiro, eu não urino muito durante o dia. Isso é um indicativo de algum problema também? Não necessariamente, ele está diretamente ligado, primeiro, a se tem algum tipo de doença. E segundo, a quantidade de ingesta líquida, né? A pessoa tem que urinar entre 1 litro, 1,5 litro por dia, né? 1,5 litro é o ideal. E esse é um bom medidor daquela quantidade de líquido que ela está tomando e é boa para ela. Tem que urinar uma quantidade boa, ponto final, né? Mas este fato de urinar menos não é problema. Urinar 3, 4 vezes por dia é absolutamente normal, não há necessidade de ir ao banheiro permanentemente, desde que cada micção, cada ida ao banheiro tem um volume suficiente, de 250, 300 ml, que é o suficiente durante... E o consumo de sódio interfere bastante também nessa questão, né? Eu queria te perguntar, Ana Paula... Porque quanto mais sódio a pessoa ingere, que é o né, sal, né? O sal. menos diurese ela tem. Então, o sal e alimentos que são ricos, né? Perguntamos aqui, o doutor respondeu sobre o chimarrão e eu te pergunto, água com gás interfere em alguma coisa? É água normal? É água normal, mesmo efeito, né? A diferença é que ela tem mais dióxido de carbono ali que dá aquele gás. Agora, se hoje em dia tu for ver no rótulo, a diferença de sódio de uma para outra é muito pouco. Ou seja, não faz mal para os rins? Não faz mal para os rins, né? No meu ponto de vista, não faz. Porque na verdade, ela vai fazer aquela limpeza, ela vai ajudar na filtração, tanto quanto a água normal. E hidrata normal. Hidrata normal. Então, assim, principalmente para quem, desculpa te interromper, mas para quem toma muito refrigerante, né? Essa troca para água com gás ajuda muito. Então, até mesmo 0. Essa era a outra pergunta. Tem gente que... Nós estamos fazendo uma consulta aqui hoje. É verdade, coisa né? boa, Hoje, né? não, Mas é geral, né? Exatamente. Nós e todos os ouvintes. A né? consulta chegando à casa do ouvinte, tu vê, né? Depois que tu Tá dissesse bom, que a hein? fisgadinha era pequenininha, ficou muito mais fácil a conversa. É verdade. Aí a questão, a gente tem hoje em dia no mercado aí, tem as águas saborizadas, né? Tem o tal, vou citar a marca aqui, mas na falta de um nome específico, o Gatorade, por exemplo, que fazem uma propaganda enorme. O suco tem aquele em pó, tem aquele processado que vem na garrafinha, né? Enfim, exceto fora a água. Tá. Ou fora água. Esses produtos, assim, como é que eles agem pro rim? Como é que a nutrição vê esse tipo de produto? Bom, primeiramente água, né?
água aromatizada, aquelas águas, não vamos falar a marca, mas tem algumas quantas marcas agora aromatizadas que fica mais fácil a ingesta, porque tem gente que tem dificuldade realmente de ingerir água. O Gatorade a gente vê como uma forma, né, o pessoal se hidratar de uma maneira que não é tão correta, porque ele tem muitos eletrólitos ali, então ele tem muito sódio. Na verdade, se tu for ver, ele tem o triplo, quádruplo do sódio do que tem uma água com gás. Então a pessoa tá, né, naquela hidratação ali, a gente tá se hidratando melhor para atletas, né, intra-treino, então entre jogos. É uma opção muito boa quando há muita sudorese também, né, porque tu perde potássio, perde fósforo, perde sódio. Então, para isso, é muito bom, tá? Refrigerante, a gente sabe que, enfim, né, o que pode agravar muito mais diabetes, hipertensão, porque aí também tem muita questão do sódio. Né? Ah, mas o zero tem menos sódio. Mas se tu for ver, ele é zero, mas ele tem muito carboidrato também, né? Então, assim, com moderação, foi o que o Dr. Manif falou no começo, a gente tem que saber equilibrar, moderar, né? Os sucos industrializados, eles só têm conservantes, então também equilíbrio ali neles. Energético. Né? E aí vem o energético, que é o horror da nossa geração. Tem muita cafeína, né? Então ele também acaba desidratando. O que as pessoas falam muito? O energético é que nem a cerveja, ele é diurético. A gente sabe que não é, né? E ele capta líquido dos órgãos ali. Então, além de ser muito estimulante, então aumentar a ansiedade. São vários fatores energéticos, né? Aquele cafezinho. Eu tô aqui, tô sempre tomando um cafezinho passadinho ali. Nós assim, também, né, doutor? Não tem problema o cafezinho, né? Não é zero açúcar, mas é aquele o adoçantezinho, então substitui já o... olha, já não tem problema? Não tem problema nenhum a moderação, né? Eu vou te citar o meu exemplo, por exemplo. Eu café tomo 2, 3 vezes por dia, aquele cafezinho, e lento e progressivamente o açúcar eu aboli e o adoçante eu já aboli. Porque, na verdade, hoje é o gosto do café. É o paladar. Se eu gosto do café, eu tomo café. Se eu não gosto do café, eu não boto adoçante, não boto açúcar, eu não tomo café. Eu coloco 3 gotinhas. Aos pouquinhos você vai tirando. As saladas. Na verdade, alguns hábitos pequenos e simples que são fáceis e que nos ajudam, né? Então, eu sou, nesse aspecto, um pouco mais fechado. Refrigerante, fora. Sucos industrializados, fora. Bolacha, fora. Bolacha, açúcar, sal, água e farinha. Ele sempre fala isso. O que ela tem? De manhã, agora o doutor me quebrou. Pão com ovo, né? Vamos lá. Eu estou acostumado a comer 2, 3 bolachinhas, uma fatia de pão integral, tá bem, segue, moderação. Agora, nós temos o hábito progressivo da bolacha todo dia, vai ali, belisca, vai ali, belisca. Não, e aí só a bolacha, né? Não tem uma fonte de proteína, então, não tem nada junto. Tem absolutamente nada que ajude, que agregue. Eu sei que aquilo ajuda, aquela ansiedade que nós estamos falando agora há pouco, aquela correria, aquela facilidade de botar a mão ali. Isso rápida, não é no Brasil, né? Isso é um efeito mundial. Mas nós temos é justamente isso que tem trazido problemas. É justamente isso somado, aqueles fatores, né, que a gente comentou, ajudam sim e contribuem sim. E isso começa cedo, pessoal. Hoje nós estamos falando muito isso na área da pediatria, né? A obesidade é um mal muito severo e muito marcante nos dias atuais. E já começa na infância. Então nós temos que efetivamente prestar atenção muito forte nisso tudo aí, né? A questão do sobrepeso, né, ou da obesidade, ela faz com que os rins forcem ou trabalhem mais ou não é a questão de fazer trabalhar mais ou menos, é que ela mexe com todo o sistema orgânico, ela gera diabetes, gera hipertensão, gera menos atividade física, né? E vai gerando, então, a partir daí as doenças cardiológicas, vasculares, renais, possibilidade de AVC, né? Então, tudo isso leva ao que nós chamamos de não prevenção, não saúde. E tu falou muito bem, nós tínhamos até não citado aqui, questão do fumo, das drogas e da obesidade são problemas graves e de fácil situação de controle, que dependem de nós, né? Às vezes nós temos uma carga genética de algumas doenças que nós não podemos interferir, mas nós estamos falando de questões que são facilmente definidas por nós mesmos. E nós dissemos, bom, você vai escolher o que tu quer daqui a 10, 15, 20, 30 anos. E, doutor, a questão do jejum intermitente, como é que isso trabalha com o rim? Ana Paula, pega. Bom,
Jejum intermitente tem muitas linhas, tem muitas maneiras de fazer, né? É um estilo de vida. Eu acredito nele, né? O que ele faz, na verdade? Passaram 12 horas de jejum ali, né? O teu corpo ele entra em desidrogenase. O que é isso? É a quebra das moléculas de gordura para te gerar energia. Então eu brinco que é um descanso para o teu corpo, né? Assim como a nossa mente precisa de descanso, o nosso corpo também precisa. Então ele pode ser feito de várias maneiras, tá? E eu não vejo isso como um problema para a saúde renal, em nenhuma forma, tá? Inclusive ele ajuda a equilibrar os níveis de glicose, de insulina, colesterol. Mas esse jejum, ele inclui a água também? Inclui, com certeza, né? Durante o jejum intermitente, o ideal é tu tomar água. Pode tomar o café, só que aí o café é diferente, sem açúcar, porque quando tu coloca açúcar ou o adoçante ele dá a sensação do doce nas papilas gustativas. Então ele aumenta os níveis de insulina pro jejum intermitente. Então eu vou tirar o meu adoçante. Toma um cafezinho mais fraquinho, vai tomando mais fraquinho aos poucos e vai... Porque aí tu faz o jejum intermitente. Entendi. O mate, ele entra no jejum também. Depois uma gota, depois zero. E chás, alguns chás também entram no jejum. Então, o importante é tu te hidratar. As pessoas adoram dizer, não, mas jejum eu faço, porque eu só janto e depois eu almoço. Mas tu toma água no jejum, tu te hidrata. Então essa é a questão, essa é a importância. Vamos falar um pouquinho da NefroRinSul, né? Como é que o paciente chega lá para vocês? Ele vai direto, é encaminhado? Como é que é o trabalho de vocês lá? Que hoje NefroRinSul está ali no Hospital Universitário, HU? isso, né? O serviço de diálise é ali, é uma parceria, ele é anexo ao hospital, é uma parceria entre o Hospital Universitário e a empresa, né? Que tem convênio com todos os municípios. E a partir daquele atendimento lá na unidade básica, detectado algum tipo de problema, ou nos consultórios, para quem tem convênios, eles fazem a ligação para o serviço e lá é agendado o atendimento. Em média, aí, 10 dias, 15 dias, estão sendo atendidos sem nenhuma demora. Agora, nesse momento, estamos um pouquinho mais demorados, porque tivemos aí uma questão de troca de... A prefeitura andou trocando as empresas que faziam atendimento, nós ficamos acho que 2 meses e meio sem ter atendimento, assim como as outras especialidades. Mas são atendimentos que não demoram, né? Questão é de 15, 20 dias já está havendo a consulta. Fora os casos de urgência, que aí são encaminhados diretamente via pronto-socorro, UPA, hospital, e aí o atendimento é imediato. E especialmente ali com vocês, na NefroRinSul, é a hemodiálise. Lá tem o serviço de diálise. Mas existem também outros atendimentos. Existe o atendimento das consultas. As consultas. Sim. As consultas. E doutor, qual é para quem tá suspeitando que possa ter algum problema renal? Qual é o primeiro sintoma que pode aparecer que a pessoa já tem que ficar ali, já procurar uma orientação, pelo menos um atendimento? Certo. Como nós comentamos, isso, quando começa o sintoma de chamar atenção ao paciente, já há uma perda significativa da função renal, né? Ela já caiu a 20%, 25% só, né? Então, quais são os sinais? Primeiramente, vou bater de novo, o check-up anual no posto de saúde, e para quem tem hipertensão, diabetes, essencial a dosagem da creatinina e exame comum de urina, isso é fundamental. Sintomas para quem não faz, para quem não teve acesso, é rebelde, não quer. Urina mais à noite que de dia, tem sede, certo? E começa a perder o apetite, ter náusea, não tem vontade de se alimentar. Logo vem a anemia, que são os sintomas clássicos da intoxicação pela ureia. Ou seja, não está saindo mais ureia, não está saindo mais creatinina, e a pessoa começa então a urinar mais água, né? Uma tentativa de botar para fora aquilo que não está saindo, tem muita sede por conseguinte, né? Tem perda de peso, perda de vontade, náusea, vômito, soluços, todos os sinais e sintomas que aí sim há a falência renal quase que completa e a necessidade do tratamento de diálise. Pedra no rim, o que causa, o que mais causa hoje? Existe. Primeiro é a questão genética, né, hereditária. Segundo, a falta de hidratação adequada. Isso é muito importante. Mas aí, felizmente, dificilmente tem relação com função renal. A não ser, e isso existe, pessoas que têm formação de cálculos nos 2 rins. E às vezes eles descem, e às vezes descem sozinhos, simultaneamente nos 2 rins, e a obstrução da urina sair nos 2.
Tem tido, sim, situações que surgem isso, né? E aí a manipulação é mais difícil. Caso contrário, prevenção de cálculo são as suas consultas gerais e uma boa hidratação. Esta é o aviso assim, genérico para a população. Vou contar uma experiência rapidinha aqui minha. Eu estava aqui há uns 6 anos atrás, nesse mesmo local. Certo. Tudo bem, nunca tinha tido nenhum problema, nenhuma cólica, nada. E de repente veio aquela pressãozinha do lado aqui. Uma dorzinha. E foi aumentando. O Luiz também teve. E aumentou. E eu encerrei o programa, subi na motinha que eu tinha na época, há 6 anos atrás, fui para casa, dirigindo aquela moto. De lado, doutor, e aquela dor não passava. E só aumentava. Urinava normal. Claro. Fui para a UPA. Cheguei na UPA, inclusive a dor passou. Mas fiz a medicação normal. Voltei para casa, dormi. No outro dia, a dorzinha voltou. Corri para o postinho. A médica prescreveu lá um exame, fiz nada. O que poderia ter sido isso? Aquela cólica fortíssima. Certo. Mas no exame não apontou nada. Certo. Bom, primeira questão. Tu estavas urinando normal, porque essa cólica, eventualmente foi cólica renal, era de um lado só. Mas aí eu tenho, desculpa, só para complementar o que eu não falei. Na época, tomava muito refrigerante. Certo. Tinha uma vida... era aquilo ali, comida rápida, lanche... pouca hidratação. Foi por isso aí. Tu urinava normal, porque o outro rim, felizmente, estava liso, né? Limpo. Né? Provavelmente tenha tido uma passagem de cálculo, de um microcálculo, que era, na verdade, um cristal um pouco mais denso, e esse cristal, então... né, te fez esse quadro que felizmente depois passou, não teve mais nada, que é o que acontece na maioria das vezes, né? E hoje eu tenho o seguinte pensamento, né? É bem melhor tomar um galão d'água, se for preciso, do que sentir aquela dor, um pouquinho doutor. mais de água, exatamente. Porque realmente na época não tomava água, e essa é uma experiência minha, e eu cito aqui de muitas pessoas. Compartilho com o ouvinte, né? Até para ter essa atenção. Claro, perfeito. Porque é bem melhor tomar hoje, o Jones me conhece, o pessoal veio tomando água quase que direto. Não em grande quantidade, mas sempre tomando uma água para hidratar, coisa que eu não fazia antes de ter essa dor, essa cólica, que a gente chama, e quem né? tem cólica renal não esquece mais, né? É verdade. E olha, que nem dor do parto. E olha, pra matar, né? E olha, tu não tem posição. Não tem? Tu te deita, não tem posição. Não, te atira no chão. Não tem, tu rola e não tem. Tu te encolhe, não passa. Pra matar. E realmente é uma dor, então eu aconselho você que está ouvindo aí. Beba água, tenha os cuidados preventivos, pare com a vida desregrada eu posso falar, não tem problema algum, né? Lanches rápidos, o sal, então tudo isso aí a gente tem essa experiência. Então, moderação, né? Moderação, saber flexibilizar no teu dia a dia. Mas principalmente a água, né? Eu acho que a água... A bolacha me quebrou. A bolacha me... Sabe que E a bolacha com a falta da proteína também junto, tá? Porque às vezes a pessoa também tem dificuldade de tirar a bolacha, vai tirando aos poucos, porque a quantidade, né? Então dá aquele pico rápido da glicose. Se tu coloca uma proteína junto ali, pelo menos tu segura um pouco mais o pico. Tá? E aí aos pouquinhos tu vai tirando a bolacha. Daqui a pouco tu tá comendo ovo. Tem uma amiga médica, né? Clínica, ela fala menos pacotes e mais cascas, né? Claro, desembale menos e descasque mais. É exatamente isso. Hoje em dia é isso. Acho que esse é o resumo de tudo, sabe? O dia que ela me falou isso, eu me marcou processando. Eu digo, cara, e tudo que eu fazia. Era o pacote rápido, era bolacha. Só coisas que... Porque a falta da organização, da vida do dia a dia, né? Infelizmente. E involuntariamente. Ninguém quer prejudicar o próprio rim, né? Mas enfim, já vendendo. Bom, eu quero agradecer, né? O tempo já vai esgotando. Né, o papo é realmente muito importante e quero convidá-los para uma próxima oportunidade voltarem aqui, né? A gente fez uma espécie de consulta, não foi nem tanto uma entrevista, mas um bate-papo. Consulta coletiva. Uma consulta coletiva, e isso é bom, né, doutor? Muito bom, porque leva a informação. Exatamente, e previne, né, muitos casos. Sem dúvida nenhuma. Com coisas simples, às vezes, do dia a dia que a gente pode contornar, né? Então, agradeço a sua disponibilidade de ter vindo aqui falar com a gente, prestar essas informações e já deixar o convite para uma próxima oportunidade, voltar com mais tempo aqui com a gente. Perfeito, nós aqui agradecemos, parabenizar a difusora aí pelos seus 70 anos. Nascemos em 56, tanto ela quanto eu. Olha aí. Então, parabenizar aí a rádio, o trabalho todo ao longo desse tempo. Né? Mas e agradecer o espaço. Já completou 70? Não, metade do ano. Muito obrigada. Né? E também queria deixar aqui que nós completamos 160 pacientes transplantados, né, doutor, nesse ano.
Então, para nós, né, ficamos muito felizes, satisfeitos. E a gente também está fazendo uma campanha em relação a isso. Tá? Então, se uma hora tu quiser nos chamar para esse assunto, a gente tem também alguma está ação, claro, esse é o mês do rim, né? Isso. Como assim é dito. Tem alguma ação externa ainda ocorrendo de vocês? Não, agora nós estamos usando mais a mídia, as redes sociais. Sim. No dia do rim, sim, né? Utilizamos a frente do hospital, fizemos um trabalho de conscientização da população. E usamos muito as redes sociais, que hoje em dia também a gente acredita. E vocês, que já... né? E agora nós estamos vocês. fazendo hoje é isso. Né? Que é a estamos mídia, falando né? basicamente naquilo que é o foco, o mote, né, da semana do Dia Mundial do Rim. A gente fica muito feliz em tê-los aqui mais uma vez e deixar o espaço sempre aberto aqui do programa Panorama Difusora. Muito obrigada a vocês. Bom Muito dia. obrigado. 9h11, chegamos ao fim, papo super interessante. Lembrando, essa nossa entrevista aqui, o nosso bate-papo vai estar disponível no YouTube daqui a pouquinho, para quem quiser conferir a entrevista lá, quem quiser ver no YouTube, onde e quando quiser, e também no Spotify, para ouvir em áudio a hora que quiser, onde quiser. Daqui a pouquinho já vai estar disponível para você.